Não sei sobre vocês, mas tenho muito mais ideias e projetos inacabados do que tempo ou habilidades em Computer-Aided Design. Quero dizer, sim, eu sou decente em criar peças únicas de baixa a moderada complexidade. E eu definitivamente recomendo que todos vocês aprendam a usar pelo menos um software Computer-Aided Design, porque realmente é a melhor maneira de aproveitar ao máximo sua impressora 3D. No entanto, enquanto aprendo e melhoro, minhas ideias criativas definitivamente superam meu nível atual de habilidade. E além disso, eu sinceramente não tenho tempo para concretizar todos os projetos que eu imagino. Agora, vocês podem não saber disso, mas após décadas literais de prática e tentativa e erro, eu me tornei realmente muito bom em delegar. Aprendi que sou muito mais feliz e eficaz quando faço o que faço de melhor e delego o resto. É por isso que não edito meus próprios vídeos. Obrigado, Eric. Ou faço minha própria contabilidade. Obrigado, Leslie. Então, enquanto eu realmente amo fazer Computer-Aided Design e certamente planejo continuar melhorando e praticando, neste vídeo quero explorar se é viável, prático e acessível delegar parte desse trabalho de Computer-Aided Design, variando desde coisas simples como modificar designs existentes para atender às suas próprias necessidades, até coisas mais complexas como projetar seus próprios produtos que você poderia potencialmente vender. Ao longo do caminho, vou documentar quanto custa fazer isso, quão fácil é e como os resultados realmente se saem. Se você tem ideias e aspirações para impressões 3D ou deseja iniciar um negócio de impressão 3D, mas ainda não possui habilidades de Computer-Aided Design ou tempo para torná-las realidade, definitivamente vai querer ficar por aqui. Vamos atrás disso? Agora um pouco de contexto aqui. Em um vídeo futuro, vou fazer um projeto monstruoso onde uso multiboard para basicamente renovar toda a minha oficina. Inscreva-se e clique no ícone do sino para ser notificado quando esse sair. Como parte desse projeto, quero usar multiboard para criar uma estação de carregamento totalmente funcional para todos os meus diferentes acessórios ou os seus, já que sempre compartilho meus designs com vocês. A única coisa sobre isso é que eu tenho procrastinado na geração dos designs que preciso há meses. Veja, porque algumas partes do multiboard ainda estão em beta. Alguns componentes estão disponíveis apenas no formato Stereolithography, em vez de Standard for the Exchange of Product Data. Meu software de design preferido, o Onshape, tem disponibilidade limitada para trabalhar com arquivos de malha, o que significa que se eu quiser modificar uma peça adequadamente e o arquivo STEP não estiver disponível, terei dificuldades. Para fazer isso corretamente sem truques e soluções alternativas, idealmente eu gostaria de trabalhar em um software de malha como o Blender. Eu conheço um pouco sobre o Blender, mas como eu realmente falei em um vídeo inteiro antes, eu sempre pareço fazer uma grande bagunça com a geometria não manifold e literalmente não consigo contar quantas vezes uma rápida alteração de 5 minutos, como mover uma face, se transformou em 1 ou 2 horas da minha vida que nunca vou recuperar. Além disso, eu já estou super ocupado como estou com prazos de vídeos e crianças e você sabe como a vida. Então procurei no Fiverr e encontrei 2 prestadores de serviço cobrando cerca de $10 por trabalho na faixa de preço mais baixa. Então eu contatei os 2 e recebi uma resposta imediata de um chamado Gaurav. Ele disse que estava super feliz em fazer isso, esperando estar pronunciando corretamente. Enviei o arquivo com as alterações desejadas, adicionar um ímã de 15 por 3 mm a uma peça multiplaca para montar os painéis nas prateleiras de forma removível e reduzir a face frontal em 3 mm para não ficar flutuando. Agora, se isso não faz sentido para você e é um pouco confuso, não se preocupe com isso. Farei um vídeo completo compartilhando todas essas informações em um projeto futuro. Felizmente, fez sentido para Gaurav, porque, sem brincadeira, em menos de 1 hora ele me enviou a renderização 3D mais o próprio arquivo. Impressionante. Como sou novo no multiboard e ainda estou descobrindo que partes fazem o quê, percebi que não estava usando a peça ideal para o que eu queria, e outra seria muito melhor. Sem problemas, o camarada Gaurav concordou em fazer também essa por mais $5, o que foi bem legal. Nós discutimos coisas como folgas e eventualmente conseguimos uma peça que era exatamente o que eu queria, mas então percebi que essas também são um pouco complicadas e meio que balançam quando inseridas. Então,
Na verdade, pedi a ele para adicionar o mesmo buraco de ímã a um parafuso em uma coisa de multiboard, acho que é chamado de rosca grande, e então também encurtar as roscas naquela, o que ele ficou feliz em fazer por mais 10. Desta vez, tudo funcionou perfeitamente. Para quem está acompanhando em casa, já projetamos 3 peças, cujos direitos eu possuo, conforme os termos de serviço do Fiverr. Farei o upload delas e colocarei o link na descrição. E fizemos tudo isso por um total de $25. Nada mal, embora a lição que eu tirei é ter absoluta certeza de qual parte você precisa e como você quer que ela realmente funcione antes de pagar alguém para fazer isso, porque eu poderia ter chegado exatamente onde eu queria por apenas $10 se eu tivesse feito um pouco de teste de encaixe com as peças antes de enviá-las. De qualquer forma, Gaurav acertou tudo que eu joguei para ele, então vou colocar o link do perfil dele na descrição abaixo se quiser enviar algum trabalho para ele. Avançando e subindo para a próxima ideia, e eu estou realmente muito animado para compartilhar esta. Há alguns dias tive uma epifania. Veja, o objetivo todo deste vídeo é ver se podemos usar os serviços do Fiverr para delegar trabalhos que nos levariam tempo, mas e fique comigo aqui, eu delegasse uma tarefa ao Fiverr para criar uma ferramenta que faria o trabalho por mim automaticamente, fazendo trabalhos que normalmente me levariam horas. Parece bastante intrigante, certo? Então, aqui está a coisa, você já deve saber que eu tenho esta parede da fama aqui atrás de mim, onde coloco os nomes dos meus principais apoiadores do Patreon como um agradecimento, e há um link na descrição se você quiser ver seu nome entre eles. Agora, esses são ótimos, e em quantidades muito pequenas, 1 ou 2 a cada poucos meses, não é problema gastar aquele minuto ou 2 por etiqueta, digitando o nome em maiúsculas, depois renderizando a etiqueta, depois exportando-a, depois salvando o arquivo, depois arrastando-o para o fatiador. Mas recentemente eu tive uma amiga designer de interiores aqui para meio que me ajudar a tentar melhorar o espaço de trabalho e torná-lo mais visualmente atraente. Ela sugeriu que uma das coisas que torna meu espaço tão visualmente desordenado, além do fato de que você sabe ver toda a desordem, é o quão desorganizadas todas as minhas caixas estão. Então ela realmente sugeriu que eu precisava de uma organização mais uniforme nas próprias caixas e, além disso, que eu precisava de etiquetas adequadas impressas em 3D ou cortadas a laser que realmente fariam essa parte do estúdio parecer limpa e uniforme. Mas então, quando eu entrei numa planilha rápida para tentar planejar todas as diferentes que eu precisaria fazer, rapidamente se tornou como um monte de etiquetas e, claro, eu sempre precisaria estar adicionando mais etiquetas à medida que eu mudo, reorganizo ou reutilizo caixas ou começo novos projetos. Então, aqui está o que eu fiz primeiro. Eu pedi ao ChatGPT para projetar minha etiqueta perfeita para mim no OpenSCAD, completa com bordas, texto de alta escala, recortes de ímã. E depois de cerca de 10 minutos indo e voltando, eu tinha exatamente o design que eu queria. Então eu perguntei ao ChatGPT como poderíamos automatizar a geração de etiquetas individualizadas e me disseram que o que eu precisava era de um script Python. Mas, quando tentei fazer o ChatGPT gerar esse script Python para mim, ele meio que ficou aquém e por mais que eu tentasse, simplesmente não conseguia fazer o ChatGPT cuspir algo que realmente funcionasse. Então, em um momento de preguiça máxima de 2025, eu disse ao ChatGPT para realmente criar uma descrição do que estávamos tentando fazer, porque eu estava francamente com preguiça de digitar e eu não sei nada sobre Python ou a funcionalidade de linha de comando do OpenSCAD. E então copiei e colei essa descrição para vários desenvolvedores Python no Fiverr. Enviei algumas mensagens, recebi algumas cotações, incluindo uma de cerca de $250, mas então me deparei com meu novo amigo Ali, que concordou em fazer isso por, acredite, $20. Fui para a cama e então comecei meu fim de semana e cerca de 30 horas depois eu tinha uma entrega. A princípio, o programa em si não funcionou, mas descobri mais tarde que não era culpa do Ali, mas na verdade eu precisava modificar meu arquivo SCAD para realmente remover a definição da string de texto. Mas uma vez que fiz isso, agora tenho um script Python que posso preencher, que aceitará qualquer lista valores separados por vírgula de itens para os quais quero etiquetas, e em questão de segundos, cuspirá tanto arquivos Stereolithography quanto os arquivos SCAD complementares, caso eu queira ajustar ou modificar etiquetas individuais.
Ah, e se eu cometer um erro, por exemplo, percebo que preciso fazer os recortes do ímã um pouco maiores depois de imprimir uma amostra. Ou, novamente, quando decido que as etiquetas são grandes ou altas demais, ou as 5 diferentes outras maneiras que eu refinaria o design depois de gerar todas as mais de 40 etiquetas sem suor. Eu apenas modifico o modelo de design do OpenSCAD. Eu excluo o diretório inteiro das etiquetas incorretas, e então eu aperto Enter para executar o comando novamente e obter todas as novas corrigidas. Doente. Vou usar isso para várias coisas no estúdio. Na verdade, funciona com literalmente qualquer arquivo OpenSCAD que use a string de texto variável para texto. No nível mais básico, posso usá-lo para adicionar patronos e membros do YouTube à minha parede da fama. Mas ele pode fazer muito mais. Por exemplo, se você quisesse fazer centenas de produtos personalizados ou chaveiros ou algum tipo de flexíveis, tudo o que você precisaria fazer é usar essa variável e, boom, ele adicionará automaticamente o seu texto em cada um deles. E, claro, eu vou fazer o upload para impressões para que todos vocês possam usá-lo para quaisquer projetos que desejem também. Um link estará na descrição. Mal posso esperar para ver os uploads de como vocês implementam este script de diferentes formas. E novamente, tudo isso é graças ao Ali. Então, obrigado, Ali. E eu vou colocar o link dele na descrição também, caso vocês queiram contratá-lo para fazer algo semelhante para seus próprios projetos. Agora vamos para o chefe final, a principal razão pela qual eu queria fazer este vídeo. Veja, nos últimos meses, eu tenho brincado com essa ideia de um componente adicional de várias placas que eu acho que vai ser realmente incrível e super útil para muitas pessoas, inclusive eu mesmo. Estou bastante animado com isso. Espero que vocês me permitam um segundo enquanto tento explicar minha visão. Então, você sabe como praticamente tudo está mudando para USB-C como padrão para carregamento? Sinto que passo metade do meu dia carregando diferentes luzes, câmeras, microfones, baterias e assim por diante. Muitas vezes estou fazendo tudo isso ao mesmo tempo, mas não quero ter 5 ou 10 cabos USB pendurados em uma tomada. Então, a ideia básica do que quero alcançar é criar uma espécie de estação de acoplamento, algo como os carregadores de bateria que mencionamos anteriormente, mas com um USB-C macho em vez de uma fêmea. Eu já havia criado um protótipo rápido deste tipo de estação com cola quente, apenas para testar a conveniência de conectar e carregar meus componentes desta forma. E foi honestamente muito bom. Como eu realmente amei poder simplesmente pegar meus componentes, pegar algo como uma luz e conectá-la com uma mão. Então, minha visão é criar um componente para multiboard que permita adicionar seu próprio dongle USB-C macho a um multiboard, que você poderia então espaçar de outros componentes com base no que planeja carregar lá e também orientar o plug da maneira que você precisa para a porta do componente. Agora, obviamente, você não quer que o peso do produto esteja todo apoiado naquela porta USB-C e provavelmente também não quer que os fios fiquem pendurados de uma maneira que estariam se houvesse uma prateleira. Então, eu imaginei que a melhor maneira de fazer isso é com algum tipo de apoio de 45 graus, bem como vários tamanhos desse apoio para suportar a parte que você está carregando. Agora, essa é mais ou menos a grande ideia. Mas, novamente, com este, eu realmente queria experimentar um vendedor Fiverr de maior qualidade, que não iria apenas fazer exatamente o que eu pedi, mas sim usar sua própria experiência e habilidades como designer de produtos para criar algo único e, espero, ainda melhor do que eu poderia ter imaginado. Então, meu primeiro passo foi realmente gravar um vídeo de explicação de 6 minutos e meio, que provavelmente fez um bom trabalho filtrando pessoas que não estão sérias sobre trabalhar comigo, apenas explicando a ideia inteira, bem como as restrições e a visão geral. Em seguida, fiz o upload do vídeo e enviei um link com uma breve explicação para 6 freelancers diferentes com serviços de alta qualidade e altas classificações médias. Fiquei super animado ao ver que literalmente 5 dos 6 responderam dentro de 1 hora. E alguns deles aparentemente até saíram e tiveram uma reunião com suas equipes de design, embora essa equipe de design tenha finalmente decidido que isso estava meio fora de suas habilidades. Mas, ei, a ideia toda deste vídeo é delegar o trabalho de Computer Aided Design para que outra pessoa possa estar trabalhando nisso em segundo plano enquanto eu estou fazendo outros trabalhos. Então vamos em frente e façamos isso. Vou gravar algumas imagens B-roll para vocês.
E vamos pular para o Jonathan do futuro para ouvir como foi um dia depois. É o início de uma nova semana. No final da semana passada, conversei com alguns vendedores no Fiverr, inclusive em uma chamada de Zoom, o que foi uma nova experiência para mim. Um deles me deu um orçamento de $1.500, o que não acho razoável para o que estamos tentando fazer. Eventualmente eu reduzi a escolha para alguém chamado Mohamed. Antes mesmo de me dar um orçamento, ele parecia entender o que eu queria realizar. Ele foi super responsivo. Ele compreendeu tão bem que começou a enviar renderizações antes mesmo de acertarmos o preço. E na verdade, enquanto eu pensava que um designer de produtos experiente tornaria as coisas muito mais sofisticadas e complicadas, por exemplo, criando algum tipo de mecanismo de rotação ou articulação, ou um arquivo de design paramétrico que permitiria às pessoas dimensionar o suporte de descanso dependendo dos dispositivos. Neste caso, ele optou por uma abordagem mais simples, tipo navalha de Occam. Em outras palavras, a solução mais simples geralmente é a melhor. O design dele é literalmente apenas uma plataforma inclinada anexada para encaixar na multiboard com um buraco passando por ambos. E apesar do fato de que Mohamed não tinha experiência com o ecossistema multiboard antes disso, foi na verdade a ideia dele aproveitar a flexibilidade e modularidade do sistema e apenas adicionar segmentos em branco da mesma coisa à peça do carregador principal para estender o suporte para a esquerda ou direita, em vez de lidar com o design paramétrico e ter o usuário personalizá-lo. Honestamente, não sei porque eu mesmo não pensei nisso, mas foi realmente legal para mim ver o Mohamed pegar minha ideia e melhorá-la apenas simplificando-a e se baseando nos fundamentos e no tipo de ethos do que o multiboard é no final das contas. De qualquer forma, durante o fim de semana, nós fomos e voltamos brainstorming diferentes maneiras de melhorar este design, até que eu cheguei hoje, que é domingo. O início da nossa semana de trabalho aqui em Israel, e eu consegui imprimir o primeiro protótipo. Agora, havia alguns problemas, incluindo o tamanho do buraco e o ângulo, não permitindo realmente uma boa orientação de impressão. Mas Mohamed foi muito rápido em responder e oferecer algumas sugestões. Concordamos que eu daria a ele alguns tamanhos de buraco diferentes para diferentes cabos USB que tenho na loja, e ele também modificaria o design para ter um ângulo maior e extremidades fechadas. Ambos devem melhorar nossa capacidade de impressão e força. Ele também vai me dar 3 versões do design, uma com uma porta horizontal, uma com uma porta vertical e uma sem porta alguma, e ele me cobrou $100 por tudo isso. E me avisou que haveria custos adicionais se precisarmos de mais revisões, e honestamente, enquanto $100 não é super barato para o que basicamente se resume a 3 STLs. Eu também não acho irrazoável quando você leva em conta o fato de que essa tarefa exigiu pensamento criativo, aprender tudo sobre multiboard e como funciona, e também inclui me dar plenos direitos sobre esses arquivos e propriedade. Eu poderia me ver fazendo isso novamente no futuro, particularmente se for para projetar um arquivo que eu queira imprimir ou vender comercialmente. Mas não vamos nos antecipar aqui, ainda estou esperando pelos arquivos finais agora, então vamos usar a mágica da edição de vídeo e mudar para o Jonathan do futuro para ver como as coisas se saíram vários dias depois. Tudo bem, família Philip, bem-vindos de volta, é um novo dia, temos uma nova revisão do protótipo e acho que também algumas novas lições. Se você está considerando trabalhar com freelancers, aqui está o protótipo que o Mohamed me deu. Por último, e você pode ver que consegui passar o cabo e fazer com que ele saísse. Eu precisei usar pinças, o buraco está um pouco solto, então eu vou precisar inserir cola antes de empurrá-lo de volta, ou nós projetamos para que possa ser colocado na placa de construção, e você pode usar uma quantidade moderada de compensação de buraco Shibbolds, mas isso também mudará os buracos aqui. Então você não quer ir absolutamente louco com isso. Mas há alguns pequenos problemas. Além do fato de que ele vai empurrar se eu tentar carregar algo nele, eu não considero isso um problema, então aqui está o que temos, e aqui está o que eu percebi que fui míope, e chegaremos à lição em um segundo. Nós passamos o cabo e o colocamos. Mohamed está usando um encaixe normal para que seja muito rápido e fácil de realocá-lo, e também para adicionar unidades adicionais. Se usássemos um parafuso, então você não seria capaz de adicionar unidades adicionais, porque você não seria capaz de virá-las. Então temos o encaixe aqui certo, algumas coisas. Primeiro, acho que você vê o problema, ele deixou a borda do encaixe lá, o que eu vou dizer a ele para simplesmente remover e empurrar o encaixe para que isso fique nivelado lá. Mas o segundo é porque estamos usando um encaixe em vez de um parafuso,
está um pouco solto e provavelmente começará a flexionar. Não é um encaixe de suporte de peso, é um encaixe normal. Então, ou mudamos para um encaixe de suporte de peso, que é uma solução que eu tenho para ele, e então não deveria puxar e enganchar assim, ou o plano original era vir de trás e usar um parafuso para fixar isso. Mas então eu percebi que pensei que seríamos capazes de encaixar o USB-C lá, e definitivamente não vamos conseguir, então outra solução seria eu. Talvez isso possa ser testado no fatiador, apenas adicionando um objeto negativo para passarmos o USB-C. Se fizermos isso, será ainda mais sólido que um encaixe de suporte de peso, e é por isso que originalmente planejamos fazer dessa maneira. Espero que tudo faça sentido. Vou enviar este vídeo também para o Muhammad e veremos o que ele vai sugerir, mas agora a lição é que estou um pouco preocupado que ele vai me cobrar mais. Não sei, Muhammad, se você está assistindo isso, totalmente justo, você me disse que cobrará mais por revisões ou alterações adicionais. Mas a lição aqui, se você está considerando trabalhar com freelancers, é definitivamente concordar com muitas revisões. Porque como você sabe, se você projeta coisas, e não sei por que esqueci disso, porque às vezes faço design de coisas eu mesmo, você vai precisar de muitas revisões de idas e vindas, e se você está pagando por revisão, isso não é bom. Eu vi algumas outras pessoas fazendo projetos no Fiverr com impressão 3D e eles concordaram com 5 revisões de ida e volta, o que totalmente teria me coberto para isso. Eu talvez tenha que pagar extra agora, porque não negociei isso antecipadamente com o Muhammad. Então, uma pequena lição que espero que vocês estejam aprendendo se vocês vão trabalhar com freelancers. Tudo bem, vamos fazer isso e terminar para que eu possa lançar este vídeo para todos vocês. Um dia depois, ok, família Philip, estamos de volta. Fizemos algumas revisões e algumas impressões falharam, mas acho que temos a solução aqui. Então, como você pode ver, temos um modelo mais curto e também teremos um modelo mais longo se você estiver carregando um dispositivo maior. A ideia de apenas cortar no fatiador funcionou perfeitamente. Então publicaremos um arquivo que é apenas cortado assim. Você pode passar o cabo USB e depois passá-lo por este encaixe. É um pouco complicado passá-lo, especialmente se a tolerância é, você sabe, muito apertada. Mas o que eu recomendo fazer é empurrá-lo para cima assim. Existem 3 versões diferentes dependendo do seu cabo USB-C. Se não estiver apertado o suficiente, você pode passar cola por dentro para fixá-lo, tomando cuidado para não estragar a superfície limpa e bonita. Passe por dentro, limpe, deixe secar e pronto. E então você apenas parafusa na parte de trás e isso vai ficar bem apertado. E pronto, também haverá uma versão vertical e haverá versões em branco para que você possa construir isso ao lado se, digamos, você tem um dispositivo mais longo como este ou a porta USB não está no centro. As portas USB, felizmente para nós, são reversíveis. Então você colocaria assim, você teria a segunda versão, isso usaremos apenas como um exemplo aqui, ficaria assim. E você o conectaria assim. O peso dele está principalmente apoiado nos 45 graus, um pouco no carregador. Isso deve resolver o problema. Claro, vou testar e experimentar com isso. Mas eu diria bem feito, Muhammad. Ele foi gentil o bastante para não me cobrar pelas revisões simples. Mas vou seguir em frente e dar a ele uma boa gorjeta de 25% de qualquer maneira. E acho que posso até ser impaciente o suficiente para contratá-lo para fazer a régua de energia também. A versão online não vai atender às minhas necessidades. E eu realmente quero começar com isso. Mas para ver tudo isso e como se junta em uma grande parede de carregamento, você precisa continuar inscrito e acionar o ícone do sino. Agora eu tenho muito trabalho montando isso e outra versão branca de 3,5 metros disso na parede ali. Então é melhor encerrarmos este vídeo. Então, onde estamos após toda essa experimentação? Bem, no geral, para este vídeo, eu gastei um total de $145. Em troca, obtive 3 arquivos modificados, 3 designs totalmente novos e uma poderosa ferramenta de automação, que vou usar para economizar muitas e muitas horas de tempo para o futuro indefinido. Para ser honesto, seria realmente muito legal, para realmente acompanhar quanto tempo eu economizei e calcular se isso foi econômico para mim ou não, mas infelizmente não podemos, porque eu não acompanhei quanto tempo gastei trocando mensagens com diferentes freelancers, para ter uma comparação de quanto tempo foi gasto e, além disso,
qualquer estimativa de quanto tempo teria levado para eu fazer isso sozinho seria, honestamente, apenas um palpite, a menos que eu realmente fosse e refizesse o trabalho eu mesmo. Mas, além disso, acho que definitivamente demonstramos o conceito central de que você pode delegar certos elementos de design, computer-aided design ou programação para ajudar a transformar suas ideias em projetos. Em realidade, e novamente de forma alguma, estou dizendo que você não deveria aprender computer-aided design porque definitivamente deveria, mas acho que para mim, ter algo como o Fiverr no meu bolso é uma ótima maneira de economizar algum tempo para progredir em projetos que venho procrastinando ou para complementar minhas próprias habilidades, como definitivamente não vou pintar à mão nenhum modelo que eu imprima. Por outro lado, gosto de trabalhar com computer-aided design, mas não tenho nenhum desejo de aprender linguagens como Python ou OpenSCAD. Se eu administrasse um negócio de impressão 3D, provavelmente focaria meu tempo em coisas como pesquisa de mercado, marketing e idealização de produtos, em vez de ser o próprio sentado no computer-aided design tentando criar novos produtos. Afinal, para isso, agora tenho Ali, Mohamed e Gaurav em quem posso contar como recursos.